Olá pessoal, na aula de hoje irei falar sobre o autotransformador, que é um componente muito interessante do sistema elétrico brasileiro e de vários outros sistemas elétricos ao redor do mundo. Vou falar dos conceitos iniciais e também uma aplicação do cálculo de curto-circuito trifásico. Então vamos lá. Inicialmente, lembrando aqui que este material está disponível, é dividido ao longo do livro do Fujio Sato e do Valmir Freitas. Tem uma parte mais teórica no capítulo 1, um exemplo de aplicação no capítulo 4 e também no capítulo 6. Se a gente analisar o sistema elétrico brasileiro, a gente observa que nós temos vários níveis de tensão. Então, os mais comuns, são 500 kV, 345 kV, 138 kV. E muitas vezes, para poder fazer a interconexão do sistema, conectar um sistema de uma tensão no outro, a gente poderia utilizar transformadores convencionais. Mas existe uma solução muito mais barata, que é chamada autotransformador. Então, como o próprio desenho aqui já indica, então observe que não tem um núcleo magnético que vai do primário para o secundário. Então, no próprio enrolamento, você já consegue tirar aqui uma derivação para a tensão desejada. Então, vou explorar bastante na aula de hoje sobre essa característica. Este é o conceito básico de um autotransformador. Então, nós temos uma tensão de alta, com o número de bobinas na alta, e uma tensão na baixa, com o número de bobinas na baixa. Então, existe uma relação de transformação aqui que é dado pela relação de bobinas. Ou seja, se eu quero a tensão no lado de baixa mais alta, é só eu aumentar o número de bobinas. Se eu quiser diminuir a tensão, eu diminuo o número de bobinas. Observe que, basicamente, eu posso utilizar a mesma bobina. Logo, isso me traz vários benefícios. Esse exemplo é do monofásico. E se a gente analisar um sistema trifásico, observe que o mesmo procedimento. Nós temos uma bobina só para uma fase A, por exemplo, e nós estamos fazendo a derivação aqui da fase A para o lado de baixa. A mesma coisa para a fase C e a mesma coisa aqui para a fase B. Então, observe que eu não tenho um primário e um secundário, mas tem um detalhe interessante. Eu tenho este enrolamento aqui chamado enrolamento terciário. E daqui a pouco eu vou falar por que ele é muito importante num sistema trifásico. Aqui mais desenhos para poder mostrar para a gente algumas imagens sobre como que é um autotransformador. Este autotransformador é um transformador de distribuição, então é usado para mais baixa potência, vamos dizer assim. Já esta outra imagem é um autotransformador utilizado para partida de motores. Todos esses dois produtos são desenvolvidos pela empresa Interphase, que é de São Paulo, Eles têm uma sede em São Paulo. Então, no caso de partida de motor, você tem até a opção de TAP, Você pode usar TAPs diferentes para poder fazer a partida do motor. Mas o nosso grande foco nessa disciplina é o autotransformador de potência. Ou seja, é um autotransformador que eu vou conectar um sistema, vamos chamar aqui de alta tensão, no sistema de média tensão. E aqui no terciário, que está ligado em delta, geralmente, a gente vai poder ligar cargas da subestação. Então, esse enrolamento terciário ele tem essa função também, que dentro da subestação eu posso tirar energia aqui em mais baixa tensão, no terciário, e ligar cargas que seja de interesse naquela subestação de energia. Aqui um exemplo, um transformador de 525 kV aqui na alta, indo para 230 kV na baixa. E no terciário eu estaria numa tensão de 13,8, ou seja, bem mais baixo, eu já poderia utilizar dentro de uma subestação para alimentação de cargas. E aqui então é o desenho de um autotransformador da empresa Siemens. Então nós temos aqui a bucha de média tensão, aqui a bucha de alta tensão, observe que ela é bem maior, e aqui no cantinho, aqui bem pequeno, o nosso terciário. Então eu vou dar um zoom aqui nessa imagem, Nessa imagem aqui eu vou dar uma explorada melhor aqui no terciário. Então aqui a gente pode ver a bucha do enrolamento terciário, que é em 13,8. Então observe que comparado ao tamanho do transformador, o terciário é bem pequeno neste exemplo específico. E aqui um outro exemplo do livro, do Fujio Sato, falando um pouco mais de comparação. Então, comparando um transformador com um autotransformador. Então, a tensão de alta dos dois é 500 kV, de baixa é 275 kV, com a potência de 600 MVA. Observe que o peso total diminui aqui em PU aqui, 28%. Então, o autotransformador é 28% mais leve que um transformador. E as perdas totais
diminuem no autotransformador em torno de 31%. Então, é uma economia muito interessante, né? Quando você tem um sistema grande igual o brasileiro e que você tem que fazer várias conexões de tensões diferentes, né? Para que o sistema fique conectado. Então, as principais vantagens do autotransformador são o alto rendimento, a baixa impedância, um tamanho menor e, consequentemente, um menor custo, ok? Além disso, né, em relação ao rolamento terciário, né, o enrolamento terciário ele é dimensionado entre 20% e 35% da capacidade do enrolamento principal. Por que esse enrolamento tem que ser dimensionado com essa potência tão grande, né? Porque ele deve suportar térmica e mecanicamente a corrente de sequência zero durante um curto-circuito monofásico, tanto do lado de alta quanto no lado de baixo do autotransformador. Ou seja, esse delta tem uma importância muito grande, porque como o transformador, né, ele está em YY, se tiver uma corrente de sequência zero fluindo, ele vai passar por dentro desse delta, ele vai ficar circulando dentro desse delta. Logo, esse delta tem que ser capaz de suportar, tanto né, mecanicamente ou termicamente, essa corrente de sequência zero que pode ficar circulando durante um curto-circuito monofásico. Em relação às impedâncias, né, nós temos três tipos de impedância no autotransformador. Então, nós temos uma impedância que vai de alta para baixa, uma de alta para o terciário e uma de baixo para o terciário. Então, como é que é feito o ensaio, né, para determinar essas impedâncias? Né? Então, o HL é de alta para baixa, o HT é de alta para terciário e o LT é de baixa para terciário. Então, para me fazer uma medição entre H e L, eu tenho que colocar tensão na alta, curto-circuitar a baixa e deixar o terciário em aberto. Aí eu consigo medir a impedância ZHL. Se eu quiser medir a impedância ZHT, eu já tenho que colocar tensão na alta, curto-circuitar o terciário e deixar a baixa em aberto. E se eu quiser medir a LT, né, eu tenho que colocar tensão na baixa, no L, curto-circuitar o terciário e deixar em aberto a alta tensão. Aí eu consigo medir essas impedâncias. Observe que eu não consigo medir só a impedância de alta, ou só a de baixa, ou só do terciário. Eu tenho que medir de uma para outra. Eu tenho um caminho que vai de uma para outra, certo? E um detalhe importante é que essas impedâncias são determinadas baseado nas potências nominais de cada enrolamento. Então, cada enrolamento pode ter uma potência diferente. Geralmente vai ter uma potência diferente. Então, essas impedâncias elas estão na base do enrolamento. Logo, eu tenho que fazer uma mudança de base. Então, por exemplo, a impedância de alta para baixa. Eu tenho que fazer a mudança dessa impedância em percentagem que vai ser obtida para a base do sistema. Então, vai ser medido na base de alta para baixa, mas eu tenho que transformar para a base do sistema para ficar tudo em PU na base certa. A mesma coisa para o enrolamento HT e a mesma coisa para o enrolamento LT. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, né, para ficar mais claro essa transformação. E a partir disso, então, o que é o ZHL? É o ZH mais EL. O que é o ZHT? ZH mais ET. E o que é o ZLT? ZL mais ET. Então, observe que eu vou medir essas impedâncias aqui, mas, na verdade, eu estou interessado no ZH, no ZL e no ZT. Então, agora eu posso manipular essas equações aqui e obter o ZH. Então, o ZH é o ZHL mais ZHT menos ZLT dividido por 2. Já o ZL é o ZHL menos ZHT mais LT dividido por 2. E o ZT é menos HL mais HT mais LT dividido por 2. Ou seja, essas informações aqui são dadas pelo fabricante, você passa para a mesma base e aí você pode calcular as impedâncias de alta, baixa e terciário. E aí você pode também verificar a impedância do transformador no diagrama fasorial, no diagrama de impedância. Então aqui nós temos o ZH, aqui o ZL e aqui o ZT. Então os três pontos, né, que você tem acesso ao transformador. Um exemplo, então, para entender melhor esses conceitos, né? Vamos imaginar um autotransformador conectado entre 138 e 69 kV e o terciário em 13,8 kV. Na barra de 138, nós temos o equivalente de rede, que a impedância de sequência positiva é 8% e a de sequência zero é 16%. Isso tudo numa base de 100 MVA e 138 kV. Já para o lado de baixa, na tensão aqui de 69 kV, nós temos que a impedância de sequência positiva do equivalente de rede aqui é J 40% e sequência zero é J 80%. Essas informações são dadas na mesma base, né, de lógico, 100 MVA, e na tensão base de 69 kV.
Já quando eu vou verificar o meu autotransformador, a minha impedância de sequência positiva entre H e L é igual a de sequência zero, que é J 6,07%. Mas observe que essa informação é dada na base de 25 MVA e não na base do sistema, que é 100 MVA. Então eu tenho que fazer essa transformação de base. Já o ZHT de sequência positiva e sequência zero é J 5,99% na base de 8,75 MVA, certo? Então a base aqui também é diferente. E o ZLT de sequência positiva e zero é J 3,7% também na base de 8,7 MVA. Então o primeiro procedimento que eu tenho que fazer é transformar essas impedâncias aqui para a mesma base, que é 100 MVA. Então vamos fazer isso então. 6,7 passando para a base 100 MVA dividido pela base atual 25 daria uma impedância de J 24,28%. Já o ZHT, que era 5,99 na base de 8,75, vai ser 68,46 na base de 100 MVA. E o ZLT vai ser igual a J 42,29 também na base agora de 100 MVA. Então eu tenho todas as minhas informações na base de 100 MVA. E agora eu posso então calcular o meu ZH, meu ZL e meu ZT. Então o meu ZH, lembrando aqui a fórmula, né, que eu mostrei anteriormente, né, só substituir os valores de ZHL, ZHT e ZLT. Então fazendo essa conta, né, eu vou ter que o ZH é J 25,23%, o ZL, né, é menos J 0,95%. Então isso é uma informação muito importante porque fica negativo, né? Então observe que essa informação sozinha ela não existe, né? Não tem como eu medir o ZL sozinho. Então não é que eu tenho impedância negativa, mas é o equivalente, né? Me dá uma informação de impedância negativa e nós temos que levar esse sinal em consideração. E o ZT deu J 43,24%. Então agora eu tenho todas as informações e eu posso traçar então meu diagrama, né, de impedâncias. E aí pensando na sequência positiva, né, eu tenho aqui, né, meu ZH, ZL e ZT, aqui é o equivalente da rede e o outro equivalente da rede do lado de baixo. Já para a sequência zero, para o autotransformador, a única coisa que muda é a ligação. Então observe que na sequência positiva o terciário ele fica flutuando, já na sequência zero passa uma corrente, né, pelo terciário, ou tem um caminho para passagem de corrente pelo terciário. E aqui que é o grande problema do autotransformador e por isso que o terciário tem que ser pensado com muito carinho para suportar termicamente e eletricamente a corrente que vai passar aqui durante um curto-circuito monofásico, ok? Então, para entendermos melhor este exemplo, né, vamos primeiro nessa aula fazer um curto-circuito trifásico, né, que é equilibrado. Então, imaginando inicialmente um curto-circuito trifásico na barra H, o que nós temos, né? Nós temos dois conjuntos de impedância. Nós temos uma impedância de 8% aqui, a impedância do terciário não vai ser levada em consideração, porque não vai passar corrente aqui, e nós temos a soma, então, dessas três impedâncias, 40 menos 0,95 mais 25. E observe que a soma dessas três vai dar uma impedância equivalente que vai estar em paralelo com essa outra de 8%. Ou seja, vai ter uma impedância de 8% em paralelo com a soma dessas três. Então, fazendo essa conta, né, nós temos, então, o equivalente seria 8% em paralelo com a soma dessas três, né? Então, fazendo a conta, daria 7,1145%, né? J 7,1145%. Então, qual que é a corrente, né, de sequência positiva, né? Seria a tensão 100 dividido por J 7,1145, ou seja, daria uma corrente de menos J 14,055 PU, né? Transformando então para a corrente base, né? Nós sabemos que a corrente base nessa barra que é 138 kV é 418,37 amperes, multiplicando por 14,055, nós obtemos a corrente em amperes, que é menos J 5.880,2 amperes. Ou seja, durante, né, o curto-circuito trifásico na barra H, vai vir uma corrente aqui de 5.880 amperes passando aqui no curto. Lógico que parte vai vir contribuindo aqui do lado de alta e parte vai vir do lado de baixo, ok? Mudando agora o local do curto, né? Imaginando que o curto está ocorrendo também trifásico na barra L, nós temos agora esta impedância aqui em paralelo com a soma dessas três aqui. Mais uma vez, o terciário não vai ser levado em consideração porque ele está, né, pendurado aqui, né? Ele não vai passar corrente por ele.
Então, fazendo essa impedância equivalente, né, de 40 em paralelo com a soma dessas três, nós temos que a impedância equivalente aqui é 17,86%. Logo, a corrente de curto-circuito vai ser 100 dividido por isso, que dá menos J,598 PU, né? No caso aqui, a corrente base na barra de 69 kV é 836,74 amperes. Multiplicando a corrente base pela corrente de curto na barra L de 5,59, né? Então nós temos 5,59 vezes 836,74, vai me dar uma corrente de menos J 4.684 amperes. Ou seja, é uma corrente mais baixa, né, do curto quando acontece na barra L do que quando foi na barra H, certo? Vamos para o último curto agora, que é o curto acontecendo no terciário. Então é um curto mais difícil de acontecer, né, porque o terciário geralmente está dentro, né, da subestação, então é mais difícil acontecer um curto no delta no terciário, mas pode acontecer, né? Então tem que ser projetado no terciário para esse tipo de condição também. Observe que agora nós temos aqui a tensão de 100 e um ponto em comum. Aqui nós temos 100 e um ponto em comum. Logo, a soma dessas duas impedâncias vai estar em paralelo com a soma dessas duas impedâncias. E o resultado dessa soma vai estar em série com essa outra impedância aqui. Logo, né, a impedância equivalente é essa primeira aqui, que é 33,23, a soma das duas, em paralelo com a soma dessas duas aqui, que é 39,05. Então, mais essa outra aqui, que tem série, 43,24. Logo, a impedância equivalente é de J 61,1928%. Fazendo a conta da corrente de curto-circuito no terciário, em PU, vai dar 1,6341, menos J 1,6341 PU, certo? Só que agora a corrente base, a tensão no terciário é 13,8 kV. Logo, a corrente base é 4.133,7 amperes. Então, multiplicando 1,6341 vezes 4.183,7, vai me dar a corrente no terciário no curto trifásico de 6.836,9 amperes. Ou seja, para os três casos estudados nessa aula de hoje, o curto no terciário foi o que teve a maior corrente de curto-circuito, né, de 6.836,9 amperes. Então, é muito importante tomar cuidado, né, com o terciário, uma vez que ele está disponível para conexões de cargas, né? E, consequentemente, curtos-circuitos podem acontecer. Então, espero que tenha ficado claro as informações. Bons estudos a todos e grande abraço.